Fala galera, Velho Werneck do canal Vencendo Obstáculos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é um vídeo motivacional, é um vídeo para compartilhar com vocês um pouco da minha história de aprovação para a Justiça Federal do Rio de Janeiro. Para quem vê o resultado final, acha que é muito bom, e realmente é muito bom o trabalho que eu tenho. Eu vou contar um pouco mais sobre isso no decorrer da minha história que eu vou compartilhar com vocês. Mas para chegar até onde eu cheguei, você precisa trilhar um caminho que nem sempre é já pavimentado, né? A gente tem que ir pavimentando um pouco, e esse caminho ele não é lá dos melhores, né? Mas com muita dedicação, muito afinco e muita paciência também a gente consegue rumar para a aprovação. Então vamos lá. A aprovação da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Esse é o meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho. Eu nunca fiz nenhum outro trabalho, não tenho carteira assinada. O meu currículo, eu já falei sobre isso em alguns vídeos anteriores, é praticamente nulo, né? Então, o que eu parei para pensar? Por volta dos meus 21 anos, eu tive uma conversa com meu pai, ele teve uma conversa séria comigo, falando que não iria apoiar que eu desperdiçasse a minha vida. Se eu fosse estudar de fato para concurso público, ele iria me ajudar. Se eu quisesse balbúrdia, quisesse sacanagem, desculpem a expressão, eu teria que trabalhar para sustentar aquela vida que não deveria ter. Então, assim, eu realmente decidi fazer o concurso público, mas naquele momento eu ainda não tinha maturidade suficiente para me dedicar como eu me dedico hoje. Então, assim, o meu ensino médio também não foi feito, não foi dos melhores, né? Eu fiz supletivo, terminei às pressas porque quando eu deveria ter terminado, eu não terminei, eu ficava na balbúrdia. Então, fiz o supletivo e fui cair dentro do concurso público. Eu já contei um pouco dessa história na história que eu tive do MPRJ. Eu vou deixar o card em cima para vocês darem uma olhada, que é uma experiência muito bacana também. Lá eu não falo só de promotor de justiça, falo também da experiência que eu tive para o MPRJ. Foi o primeiro concurso que me chamou a atenção. Eu vi numa banca de jornal um jornal da Folha Dirigida, né? E o salário era um salário muito bom, muito para mim, então, que nunca tinha trabalhado, né? Eu tenho currículo, não tenho currículo tão bom, era um salário muito bom. Só que o que me chamou a atenção também foi a função institucional do Ministério Público. Eu achei muito bacana a função, a história do parquê, e eu gostaria de fazer parte daquilo. É claro que não como agente político, né? Não como promotor, porque sequer formado eu era, mas como servidor, e depois faria faculdade. O que eu fiz? Eu fiz o caminho inverso. Geralmente a galera faz faculdade, a galera entra na faculdade nova, e aí faz um concurso na sequência, ou para Ministério Público, ou para magistratura, ou para servidor, e eu não queria ficar nas costas do meu pai, e eu resolvi inverter essa ordem, até porque ele não teria como pagar a faculdade para mim e me sustentar, tendo feito o que ele fez a minha vida inteira, que foi estar comigo, me ajudar, me sustentar, enfim. Eu resolvi fazer o concurso público que eu mesmo pudesse pagar a minha faculdade. Só que o concurso do MPRJ nunca saiu. Vocês vão ver aí que no vídeo, cujo card eu vou deixar em cima, ele tinha saído em 2012, se não me falha a memória, foi sair de novo em 2007. Em 2007 eu fui aprovado nesse concurso que eu estou falando com vocês agora. E aí, nesse meio do caminho, veio o concurso do TJRJ. O concurso do TJRJ eu fiz, eu vou fazer um vídeo falando sobre ele, mas assim, eu também não tinha a casca que deveria ter, e me chamou muita atenção a matéria de direito. Eu gabaritei a matéria de direito e larguei de mão a língua portuguesa. E aí eu fiquei com 15 erros em língua portuguesa, e aqui no 11º NURC, agora eu confesso que, mesmo sabendo que o CODIGERD foi alterado, eu não sei se aqui ainda é o 11º NURC, que era o núcleo da corregedoria, núcleo regional da corregedoria. E aí eu fiquei em 183º ou 4º, agora me falha a memória.
eu deveria ter me dedicado mais à língua portuguesa, que eu já teria conquistado a vaga naquele próprio concurso. Não fiz isso. Depois fiz TRE também, a colocação está aí embaixo, 2 milésimo, 3 centésimo, 21º, fiz TRT. E aí, depois de tanto percorrer, de tanto trilhar esse caminho e com reprovações, uma colega que estudava comigo por Messenger, a época era Messenger e Orkut, eu não conhecia sites como o que concursos, eu imprimia provas no PCI concursos e as questões que eu resolvia eram, eu estudava direito administrativo, no final tinha apostila, tinha questão, eu ia resolvendo para fixar a matéria. E ela me sugeriu, por que você não faz um concurso menos concorrido? Ela tinha 2 matrículas em Maricá, na área da educação, e estava tentando para o Rio de Janeiro, só que o Rio de Janeiro era muito concorrido. Mas ela já tinha a vaga dela na mão, tinha o salário dela, era independente, e deu essa ideia. É claro que também para criar casca, eu não gostava muito de sair do foco. Mesmo sem gostar muito de sair do foco, fazer outros concursos menos concorridos, não que esses tivessem sido menos concorridos, mas fiz TRT, também fiquei em 2 milésimos, fiquei lá para cima, lá para trás. Fui chegando perto, no MPU eu fiquei em 13º, no MPRJ fiquei em 50º, 61º, e veio o concurso para a Guarda Municipal de Araruama, eu fiquei em 11º. Só não tomei posse porque a convocação para tomar posse só chegou depois que eu já estava na Justiça Federal. Fiquei uns bons meses, não tecnicamente desempregado, né, porque eu não estava procurando emprego, mas poderia ter defendido um dinheiro na Guarda Municipal de Araruama, né, porque pagava um salário, mais benefícios. Seria bacana até ser chamado para a Justiça Federal. Rotina de estudo, eu acordava cedo, dependendo, claro, da hora que eu ia dormir, né? Havia dias em que eu estava muito disposto, então eu varava a madrugada estudando, não era raro isso acontecer. Exercício físico, que era muito importante também, são 3 pilares que eu estabeleci para a minha vida de concurseiro, né? E vida como ser humano, para me manter sempre focado, sempre tranquilo, que era exercício físico, estudo e trabalho. Não poderia largar a mão de nenhum desses. Hoje em dia, no futebol, que eu gostava muito de jogar para extravasar, hoje em dia eu não tenho jogado mais bola. Eu adoro a minha peladinha, muito bom jogar um futebol. E estou um pouco longe, mas todo dia eu faço um pouco de exercício físico. Tenho conteúdo mínimo diário também que eu faço. Todo santo dia eu tenho que fazer. E podem ver aqui atrás, tem um Smith, tem ali um voador, são sempre utilizados. Com relação às matérias, eu revezava as matérias entre as que eu gosto e não gosto, as matérias que caíam melhor, que entravam melhor na minha cabeça, matérias que não entravam tão bem, e no final delas todas eu ia resolvendo questão. Resolução de provas, já falei isso algumas vezes, eu gostava de baixar as provas antigas para o cargo almejado no PC Concursos, eu eu fazia muitas questões de provas antigas também, isso me possibilitou ir muito bem na prova desse concurso especial, e um curso específico para concurso, eu não queria fazer, eu já não tinha mais saco. Eu já tinha feito degrau cultural, conheci a minha esposa no degrau cultural, no dia 12/12 de 2004, a gente foi fazer a prova do TRT e ficou pela primeira vez. Então, esse para mim é o marco inicial do nosso casamento, né? Lá se vão quase 20 anos. Mas tanto ela como meu pai me convenceram a fazer o curso de reta final da Academia do Concurso Público, um curso de um mês. Eu não estudava matemática, eu tive que estudar matemática e raciocínio lógico, e é a matéria que eu mais gosto, matemática, entrou muito fácil. Curiosamente, foi a única questão que eu errei, além da questão de direito administrativo, que o professor, na véspera da prova, falou: olha, preste atenção nesse artigo 50, que é a fundamentação, o dever de fundamentar no processo administrativo federal, né, Lei 9.784 de 99. E aí ele falou aquilo, não prestei atenção, mas é aquele velho negócio, eu acredito muito nisso, não era para ser. No final desses vídeos vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Se eu gabaritasse a prova, ou se eu acertasse mais uma, muito provavelmente eu não teria essa história que eu tenho hoje para contar. Bom, fim da história. Auxiliar e técnico. Fiquei com 3 erros para auxiliar e 2 erros para técnico. Fiquei em 17º lugar. Fui chamado na primeira convocação do concurso, né? Fiz lá eu e mais 30
fizemos lá o curso de formação. Alguns colegas já saíram para outros concursos melhores, outros colegas ainda continuam, e eu continuo lutando para conquistar uma vaga num concurso um pouco melhor do que esse. Weber, mas não vale a pena ser técnico judiciário da Justiça Federal? Vale muito a pena, o serviço é muito legal, os colegas são muito bacanas, mas se você acha que você tem condição demais, por que não continuar tentando, não continuar se esforçando? Então, a minha meta é essa, a minha meta é ter um novo curso. Quando eu for falar do ênfase, na verdade, quando eu for fazer o vídeo seguinte, que é falando sobre a faculdade e sobre o concurso que eu tinha pensado em fazer para a faculdade, vocês vão ver o porquê de pensar no concurso seguinte. O concurso menos concorrido só chamou quando eu já estava trabalhando, então, assim, adiantou fazer? Adiantou, porque você acaba vendo que você está tendo uma progressão, né? Eu estava progredindo na minha empreitada e chegou uma carta na minha casa me convocando. Mas não foi essa, foi do técnico da Justiça Federal. Essa só foi chegar depois, a que eu fiz antes. Eu fiz a prova para a Guarda Municipal de Araruama antes e a prova para a Justiça Federal depois. Fui chamado primeiro para a Justiça Federal e depois para a Guarda Municipal de Araruama. Como resultado de todo esse esforço, a minha primeira lotação foi em Angra dos Reis. E aí eu coloquei questionário, vocês vão entender por quê. Depois eu fui para Volta Redonda, fiquei 3 dias em Volta Redonda, fui para Magé, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Duque de Caxias, São João de Meriti de novo e agora São Gonçalo. Por que eu sorri com relação a esse questionário? Eu gosto muito de história, gosto de geografia e a cada local que eu ia, eu entrava no site do IBGE, eu vou compartilhar aí com vocês, essa história de Angra dos Reis. Eu entrava para ver a história. Antes de entrar para a Justiça Federal, eu já sabia onde tinha a Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro em todas as localidades. Já conhecia a estrutura. Então eles trouxeram um questionário para a gente para dizer para onde a gente queria ir, ordem de preferência 3, e para onde a gente não queria ir. Então eles me perguntaram para onde eu queria ir, eu falei São Pedro da Aldeia, que é o mais perto aqui de Araruama, o segundo Niterói e o terceiro Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal, tem alguma afinidade com a cidade. O Rio de Janeiro foi a minha terceira cidade para onde eu queria ir, até porque era com relação à proximidade a Araruama. E para onde você não quer ir? Eu coloquei todas as subseções do estado e me esqueci de... Você acertou. Me esqueci de Araruama. De Araruama não, de Angra dos Reis. Me esqueci de Angra dos Reis, é onde eles me lotaram em Angra dos Reis. Mas foi muito bom ter sido lotado em Angra dos Reis, que eu tive a possibilidade depois de acompanhar uma juíza de Volta Redonda até Magé e depois Nova Iguaçu. Uma equipe muito legal, muito bacana. Conheci colegas muito maneiros, tenho contato com alguns até hoje. E também agora, na lotação que eu estou, também com servidores dedicados, a vara realmente está andando, o acervo está andando. E é isso aí, não tem jeito. Para quem pensa que concurso público é você estudar e depois você vai amarrar o seu cavalo na sombra, não é assim que funciona. Serviço público é muito trabalho. Para quem tem essa ideia, eu, quando entrei na Justiça Federal, um juiz federal que deu posse para a gente, doutor Mauro Souza Marques da Costa Braga, eu acho que esse que é o nome dele. Já se vão 15 anos, se eu tiver errado alguma coisa aí, vocês me perdoem. Ele falou uma coisa que bate muito com o que eu acho. O serviço público não é do servidor, o serviço público não é do juiz. O serviço público é do público, é daquele a quem você atende. Então eu vejo o processo judicial, eu vejo a parte que eu atendo como se fosse alguém da minha família indo fazer um requerimento ao poder público e eu dou o maior valor a isso. Não tem jeito. Na data de hoje eu até acabei sendo um pouco ríspido com o jurisdicionado, porque o processo dele se iniciou em 2023, mal se iniciou em 2024, ele estava reclamando que o processo estava demorando muito. O processo dele seguiu o curso normal, teve a contestação no prazo certo,
a sentença no prazo certo. A sentença já fala, com trânsito em julgado, remeta os autos à contadoria, depois expressa CRPV, e eu informei isso para ele, não era nem processo dele, processo da irmã dele, ele é procurador da irmã, e informei a ele, e mesmo assim ele reclamou do processo. Aí eu tive que falar, meu amigo, o processo o senhor está seguindo o curso normal, eu não tenho como receber reclamação do senhor, eu recebo solicitação, se tiver alguma solicitação para fazer, o senhor faça, a gente encaminha para o e-mail da vara, faz de próprio punho, se estiver demorando muito, a gente analisa se está demorando muito, vê o porquê de analisou para a gente se aperfeiçoar, agora a gente não é órgão correcional para receber reclamação do senhor. Eu estou com um monte de processo na minha mesa para trabalhar e o senhor quer reclamar de um processo que não está andando. Então, assim, a gente pede um pouco de paciência para a parte, a gente quer atingir a excelência, mas também fazer, igual outro dia ocorreu. Uma advogada peticionou no dia 24 de janeiro, dia 24 de janeiro teve despacho, depois ela peticionou novamente no dia 24 de janeiro e queria outra decisão no dia 24 de janeiro. Isso não dá ainda para a gente chegar a esse nível, né? Até porque a gente lida com centenas de processos. Mas é algo que vale muito a pena, eu gosto muito de trabalhar na Justiça Federal, é muito gratificante você ver que o seu trabalho ele realmente tem uma função social, você chega à vida das pessoas, quer elas reconheçam ou não, a gente fazendo o nosso trabalho, a gente está contribuindo para ter uma sociedade não mais livre, justa e solidária, como não adianta citar o artigo 3º da Constituição, mas a gente contribui de alguma forma para a sociedade. Por isso que eu acho que vale muito a pena trabalhar na Justiça Federal. E aí vocês vão perguntar, poxa, velho, mas e o Rio de Janeiro? Você não entra para ver a história do Rio de Janeiro? Quem tiver interesse em saber um pouco da história do Rio de Janeiro, dê uma lida nesses livros que estão aí. Eu gostei muito do Brasil, uma História, do Eduardo Bueno Peninha. Ele tem altas gravuras maneiras, assim, para quem gosta de história vai gostar muito desse livro. O outro livro também, Brasil, uma biografia, é um excelente livro da história brasileira, fala sobre a política brasileira e fala também um pouco sobre o nosso estado do Rio de Janeiro, em especial do nosso município do Rio de Janeiro. Então, com essas considerações, meus amigos, eu vou finalizando o vídeo. Aquela velha história, se tiverem gostado do vídeo, deixe aquele like maroto, que é sempre muito bem-vindo. Inscrevam-se no canal, ativem os sininhos para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. E o mais importante de tudo, deixe o seu comentário aí embaixo. Você tem vontade de fazer concurso público? Por que ainda não fez? Falta organização? No que eu posso te ajudar? Além de compartilhar a minha história, no que mais eu posso te ajudar? Tem alguma sugestão de comentário de concurso? Deixa no comentário aí embaixo que a gente estuda, se aperfeiçoa e deixa aqui, beleza? Weber do canal Vencendo Obstáculos, forte abraço e até o próximo vídeo.